Antes de começar minha fala, eu gostaria de agradecer imensamente ao Marcelo Chaves pelo convite. Eu venho aqui hoje com essa fala representando os professores Jaime Rodrigues, a professora Márcia Eckert e o grupo PET História, né, da Unifesp. E eu gostaria de. Eu então gostaria de agradecer ao Marcelo pelo convite e a toda a equipe do arquivo. Gostaria de agradecer também, não só pelo convite, mas também por todo o apoio ao longo do projeto do Grupo PET. Esse projeto foi desenvolvido entre 2012 a 2015 e sem o apoio do arquivo, com certeza não existiria esse projeto. Hoje a minha fala ela vai, ela vai ser dividida em duas partes. É, Primeiro eu vou comentar, eu vou apresentar para vocês o que é o projeto do Grupo PET História, qual foi a documentação que trabalhamos e depois eu vou discutir um artigo que eu produzi a partir dessa documentação. Então é um artigo produzido a partir desse projeto. Bom, então, primeiramente, o que é o Grupo PET História? Não? O Grupo PET História é o Programa de Educação Tutorial, é um programa financiado pelo MEC e o objetivo dele é que os alunos da graduação desenvolvam atividades de ensino, pesquisa e extensão. Então, a finalidade é propor projetos que envolvam esse tripé. E o projeto um dos projetos que executamos durante esse período, de 2012 a 2015, foi a catalogação dos prontuários do manicômio judiciário que estavam custodiados pelo APESP. Esse projeto, então, começou em 2012 e ele começou a partir da intermediação do professor Jaime Rodrigues com o APESP. Em 2012, após um princípio de incêndio no complexo hospitalar do Juqueri, onde a documentação do manicômio judiciário estava custodiada, esse princípio de incêndio chamou a atenção do APESP e do SAESP, que olharam para os riscos que essa documentação sofria, e em 2012 essa documentação, parte dessa documentação do manicômio judiciário veio para cá. Que documentação que veio para cá? O que é esse acervo do manicômio judiciário? E acredito que vocês tenham percebido, alguns deles estão expostos lá fora. A documentação que veio, como o Gustavo já mencionou de manhã, foram mais de 2.252 prontuários divididos em 380 caixas arquivo. A documentação que veio, então, foram os prontuários do recorte das datas limites de 1897 a 1952. Esse acervo, esse conjunto de documentos, reuniam apenas os prontuários. Então, a documentação do manicômio que veio para cá, apenas os prontuários, não a documentação administrativa desse complexo hospitalar. Bom, fiquei muito feliz por essas mesas, tanto as da manhã de hoje, porque estamos discutindo esse acervo e a trajetória do manicômio judiciário, do complexo do Juqueri, já foi bastante abordada. Mas, repetindo um pouquinho, esses prontuários foram produzidos, estavam sob custódia do manicômio judiciário. A trajetória deles começa, então, em 1897, com o que era o Hospital dos Alienados, antes de ir para o município de Franco da Rocha, né? E Franco da Rocha é o mentor do projeto do complexo do Juqueri, e projeto esse que foi executado pelo Ramos de Azevedo, e ao longo dos anos esse complexo
hospitalar, que começou com uma colônia agrícola masculina, vai se expandindo. Em 1927, o manicômio judiciário é institucionalizado por uma lei do governo estadual. Isso, inclusive, é alvo de perguntas. Já apresentei esse trabalho várias vezes e me perguntam, mas se o manicômio foi criado em 1927, como que vocês trabalham com documentação de 1897? Bom, existia uma ala no que era o complexo hospitalar do Juqueri, que abrigava esses pacientes. Que pacientes são esses? Os ditos loucos criminosos. Então, a diferença dos pacientes do manicômio judiciário para os pacientes do Juqueri, para os pacientes do Pinel, instituição particular, cujos documentos, parte dos prontuários também aqui estão custodiados, é esse caráter criminoso. O paciente do manicômio judiciário estava lá por ser criminoso. Para ser internado, ele precisava ter cometido um crime. Bom, isso era o que dizia a letra da lei. Na prática, a gente vê que não é bem assim. Não é? Bom, essa documentação, trabalhamos o recorte aqui de 897 a 52, mas o grupo PET trabalhou de 897 a 1930. Então, trabalhamos com um recorte documental parecido. E o que nós percebemos, logo de imediato, é que existem alguns intervalos nessa documentação. Nós temos os prontuários de 1897, 98, 99, mas os de 90, 91 e 92 não temos. Os prontuários voltam de 93 até 52. Bom, então, para o Grupo PET, para o nosso projeto, além de compreender esse trânsito da documentação, que é fundamental, foi importante compreender a história administrativa da instituição. Bom, qual que era o objetivo, então, do Grupo PET ao trabalhar com esses documentos? O propósito inicial era montar um instrumento de pesquisa que facilitasse ao pesquisador acessar essas informações. Então, a partir dessa proposta inicial, o nosso projeto foi dividido em mais ou menos 3 etapas durante esses anos de duração. Na primeira etapa, foi muito importante a elaboração de uma planilha que receberia as informações dos prontuários. Então, se o objetivo era montar um instrumento de pesquisa que facilitasse o acesso da informação pelos pesquisadores, esse instrumento partiria de uma planilha nossa. A primeira etapa do Grupo PET, então, foi pesquisar. Bom, vamos montar um banco de dados dessas informações, precisamos montar uma planilha. Como que se monta uma planilha? Que informações são relevantes e quais informações precisamos coletar? Essa foi a primeira etapa, e para desenvolver essa planilha foram consultados outros trabalhos que utilizavam esse tipo de documental. Então, o trabalho com prontuários médicos não é uma coisa recente. Desde a década de 70, com a nova história, a historiografia já vem se debruçando sobre essa documentação, e já existiam outros trabalhos de outras instituições. Bom, a segunda etapa, então, foi a coleta das informações e a inserção dos dados na planilha. Junto a isso, o Grupo PET é composto por 12 bolsistas e 2 professores tutores. Esses 12 bolsistas se dividiam em duplas, e todos os dias nós vínhamos até o arquivo coletar essas informações, fazer a leitura dos prontuários e coletar essas informações. É por isso que eu agradeço imensamente ao arquivo por toda a paciência conosco.
esse foi o processo mais trabalhoso, porque tomávamos contato com a documentação. Bom, então estou aluno de graduação, estou lendo um prontuário. Aparece o termo para mim, demência precoce. O que é isso? Né? Parafrenia, esquizofrenia, palavras que fogem do vocabulário do historiador. Então, junto a esse processo de coleta das informações, foi muito necessário a leitura de bibliografia específica para situar os bolsistas com os vocabulários, com as questões que estavam sendo discutidas. Precisávamos entender o contexto do país no período, os avanços da psiquiatria, do alienismo, os discursos eugenistas. Então, ao passo que coletávamos informações, também nos aprimorávamos com as leituras. E o terceiro, ainda nessa segunda etapa, o grupo se reunia semanalmente para discutir os problemas e as questões desse projeto. Então, essa planilha que montamos, deixa eu passar aqui para vocês. Vocês veem que eu também me perdi nos slides. Foi essa planilha que trabalhamos, que montamos na primeira etapa. A planilha montada é preciso colocar em prática. E colocando em prática, nós percebemos ao longo do tempo quais itens que funcionavam e quais não funcionavam. Eu imagino que vocês não vão conseguir enxergar os itens da planilha. Acho que estou certo, mas alguns desses itens que nós coletávamos. Então, o número do prontuário, as iniciais do nome do interno, o nome do interno, o sexo, a data de nascimento, a data de internação, a idade, os dados étnicos, a naturalidade, a nacionalidade, estado civil, profissão, religião, instrução, o nome do pai, da mãe, a procedência desse paciente, a data de saída, motivo de saída, documentos de identificação, ou seja, tinha fotografias, impressões digitais nesses prontuários, as anamneses os exames psíquicos e a evolução do paciente, o diagnóstico dado e as observações dos médicos. Então, eram esses itens que nós observávamos todos os dias e coletávamos as informações para alimentar essa planilha. Então, foi necessário observar ao longo do tempo se essa planilha valia, se todos os itens dela se cabiam, quais itens faltavam. A terceira etapa, que o trabalho se encerrou em 2015 e começou então a terceira etapa, que era a reflexão dos dados dessa planilha para a utilização e a elaboração de artigos. Então, a partir dessa planilha, bom, o objetivo principal do PET tinha sido completado, a elaboração de um instrumento de pesquisa. Tínhamos as informações, precisávamos transformar essa planilha em um instrumento de pesquisa. Feito isso, nos debruçamos sobre essas informações na planilha e discutimos possíveis temas que possibilitariam a produção de artigos. Ao todo, o grupo PET desenvolveu 6 artigos. Eu vou... Opa, voltei. Aqui. O primeiro artigo era nomeado Na expectativa de breve resposta, uma análise da comunicação epistolar entre o manicômio judiciário de São Paulo e a família do interno. A questão que toca esse é justamente a correspondência, a comunicação entre o manicômio e a família. Ao longo do trabalho, percebemos que existia a presença de cartas nesses prontuários. Bom, essas cartas, elas vinham da família e queriam notícias dos pacientes. Esse artigo, então, se preocupa com essa dinâmica. O segundo artigo, Belas, Recatadas e Loucas. Como vocês podem ver, o título é bem contemporâneo. As mulheres do manicômio judiciário de São Paulo. A preocupação desse, então, era com a internação das mulheres.
a partir, então, do total dos documentos levantados para a planilha. Ao todo, o Grupo PET inseriu nesse recorte de 1897 a 1930, 351 prontuários, 351 pacientes. E desses 351, apenas 12 eram mulheres. Já vamos pensar um pouco sobre esses números. Mas a preocupação desse artigo, então, bom, temos poucas mulheres, mas isso não significa que vamos desconsiderar esses prontuários. Então, o que esses prontuários têm a dizer sobre a questão de gênero no manicômio? O terceiro artigo é o diagnóstico da norma, práticas e problemas de definição da doença mental nos prontuários do manicômio judiciário. Esse foi um dos que eu escrevi e a minha preocupação era justamente com a prática do diagnóstico, como o médico diagnosticava, quais os principais diagnósticos, existiam falhas, quais eram os valores dos psiquiatras, dos alienistas que diagnosticavam os pacientes. A prática de diagnóstico foi sendo percebido que era muito difícil e exigia o entendimento de vários fatores, a trajetória do médico, a trajetória da instituição, o cabeça por trás do hospital. No caso do Pacheco e Silva, nós observamos um tipo de diagnóstico que era um pouco diferente do Franco da Rocha. Essa foi uma das questões que motivou esse artigo. O outro, que é o objeto dessa minha fala, os prontuários do manicômio judiciário do Estado de São Paulo, 1897 a 1930, como fonte para o historiador, possibilidades e limitações. Esse título bem grande, na verdade, ele serve para apresentar. A minha preocupação com esse era produzir um artigo bem introdutório sobre essa documentação. Apresentar a documentação, mostrar que não estamos inventando a roda, nem descobrindo a América, mas fazendo um trabalho que outros historiadores já fizeram, mas que não fizeram sobre o manicômio judiciário. Existem trabalhos sobre o manicômio o Hospício de São Pedro, no Rio Grande do Sul, mas sobre o manicômio judiciário ainda, sobre essa documentação ainda não tinha. Então a ideia é apresentar quais as possibilidades dessa documentação, quais os problemas, quais as limitações dela. Eu posso usar esses prontuários para tudo? Bem assim. O penúltimo é Honra e Crime Passional no Manicômio Judiciário de São Paulo, 1900 e 1930. Esse se dedica aos crimes passionais que aconteceram com grande incidência nessa documentação. E o último é a perspectiva do interno no manicômio judiciário de São Paulo, breve estudo sobre as cartas. Esse último artigo ele é um pouco diferente do primeiro, porque a preocupação dele não é com a correspondência da família com a instituição, mas das cartas que os pacientes produziam. Então, qual era a percepção do interno sobre a instituição, certo? Bom, agora eu entro no objeto, no segundo momento da minha fala, que foi um dos artigos que eu produzi sobre os prontuários do manicômio judiciário. Então, agora eu vou discutir um pouco sobre qual era o interesse com esse artigo e quais foram os resultados dele. Então, as motivações, os objetivos desse artigo, então, eram refletir sobre os prontuários psiquiátricos do antigo manicômio judiciário, discutindo quais as possibilidades e as limitações dessa documentação para a pesquisa historiográfica. Então, até onde o historiador pode ir, com o que ele pode trabalhar, certo? Bom, então, passando pelo artigo, uma das questões que eu discutia antes de apresentar essas possibilidades e as limitações, a minha preocupação, então, apresentando a fonte, eu precisava explicar, bom, estou falando de prontuários médicos, mas que raios são
esses prontuários médicos? Que tipo de documentação é essa? Bom, prontuários médicos não é uma documentação nova. O prontuário é um tipo de documento que a finalidade dele é acompanhar a trajetória de determinado interno ou paciente ao longo de seu período de internação. O prontuário ele serve para auxiliar o médico, e nesse caso o psiquiatra, na construção da conclusão médica, na construção do diagnóstico. Então, a definição de prontuário é essa. Bom, então eu tenho a definição de prontuário. Ok. Bom, e como que essa documentação se organiza? Foi uma das minhas preocupações. Então, eu tentei observar ingenuamente uma possível estrutura desses prontuários. Então, como eles estão divididos? É possível dizer que existe uma estrutura desses prontuários? Não. Existem eixos que esse prontuário aborda, mas a documentação ela vem, acho que não tem palavra melhor para explicar, mas é espalhada pelo prontuário. Então, é um documento que reúne outros documentos. Mas dentro desse caos de documentos, existia uma certa ordem. Por exemplo, existia uma pasta dentro desse prontuário que era produzida para o paciente enquanto estava internado, no momento que foi internado, que era o arquivo psiquiátrico criminal. Essa pasta ela tinha abertura quando o paciente era internado. O que reunia essa pasta? Exames, identificação, anamneses, exame direto e fotografias. Bom, a identificação era a primeira parte. Tinha, então, a fotografia do paciente no ato de entrada, o nome, a data de entrada e um possível diagnóstico. Esse paciente, lembrando, ele era encaminhado pela justiça, ele vinha da penitenciária. Então, já existia, junto a esse prontuário, uma certa avaliação psicológica dele. Esses prontuários já vinham, alguns deles, encaminhados com uma primeira análise de uma possível moléstia desse paciente. Adiante, tinham, então, as anamneses e o exame direto. Essa é uma questão bem interessante. Aqui eu aponto para vocês, é que a minha visão é muito ruim, eu não enxergo lá, por isso que eu estou tendo essa dificuldade, mas enfim. Essa pasta, anamneses e exame direto, ela era impressa e vinha dentro da pasta Arquivo Psiquiátrico Criminal. O que tinha nessas anamneses e exame direto? Uma porção de itens que o psiquiatra, quando ia examinar o paciente, ia preenchendo. Então, na anamnese, por exemplo, era dividido por 3 campos: infância, puberdade e vida adulta. Então, eram perguntas que o médico fazia ao paciente sobre esses períodos de sua vida. Então, de novo, é aquela questão. O que o paciente dizia servia para reforçar o discurso do psiquiatra. Então, se o paciente tinha uma doença na sua infância, poderia ser uma explicação para a sua dita moléstia mental. Isso no campo, no item anamnese. Dessa pasta Arquivo Psiquiátrico Criminal. No exame direto, era a parte da análise do corpo e da parte física do paciente. Então, por exemplo, se ele tinha marcas, cicatrizes pelo corpo, se ele tinha se ele teve alguma amputação, se ele tinha problemas dentários, por exemplo, o formato da cabeça, do nariz, da orelha. Entrava também no exame direto o discurso do paciente sobre a sua condição. Então, por exemplo, perguntavam para os pacientes se ele escutava vozes, se ele via coisas. Tem, inclusive, 2 campos que são bem interessantes. O médico questionava ao paciente se ele tinha delírios divinos ou visões demoníacas.
uma questão bem interessante. Bom, então, essa é um pouco a estrutura do arquivo psiquiátrico criminal, e depois dele vinha a pasta do serviço social, que era onde reuniam os exames de sangue, fezes, urina, os exames de coleta do líquido cefalorraquidiano, que era um exame extremamente doloroso, as cartas, o recorte de jornal, a medicação que o paciente tomava na instituição. Bom, isso que eu apresentei para vocês é um paciente, é um prontuário que tem uma certa estrutura. A regra, observando a série, é que existiam muitas ausências. Às vezes não vinha com esse encaminhamento da penitenciária. Então, o paciente foi internado por cometer um crime, mas eu não sei qual crime ele cometeu. Então, a partir dessa estrutura, nós pensamos as possibilidades e das limitações. Aqui, apontei várias, no artigo apontei várias possibilidades. Os próprios artigos dos meus colegas que eu apresentei já mostram um pouco dessas possibilidades. O trabalho com as cartas, a comunicação interna do paciente, a comunicação com a família. As cartas dos pacientes estavam anexadas no prontuário, elas não iam para a família. E era muito triste porque você via a família cobrando a resposta do paciente que não tinha. Meu pai está internado, por que ele não responde? Ele está bem? E o manicômio respondia por um ofício. O paciente segue internado, sua condição estável. Mas a resposta, a carta do paciente não ia. Para destacar um pouco as possibilidades, eu fiz uma brincadeira com os dados para essa apresentação e para as outras que eu faço. Como que o historiador pode trabalhar com isso, pensando o perfil quem eram os pacientes internados. Então, aqui eu mostro algumas questões que podem ser analisadas por pesquisadores. Então, a questão de gênero. Dos 351, dá para ver que a maioria eram a coluna rosa é a coluna dos homens e a azul das mulheres. Essa é a internação por gênero. Aqui, a internação por etnia. A maioria eram pacientes brancos, seguido por pacientes negros e seguido por pacientes pardos. Obrigado. Dificuldade para enxergar é ruim. E percebe-se a coluna rosa, então, de novo, dos pacientes homens e a coluna azul das pacientes mulheres. Essa nomenclatura não fomos nós que demos, é o que consta no prontuário, certo? Então, pardo estava no prontuário. Religião, maioria católica. E dá para ver que em branco também era muito. Esse católico é um dado questionável, porque se o paciente dizia que acreditava em Deus, o psiquiatra colocava que ele era católico. Então tinham essas questões. A leitura do prontuário pelo historiador, pelo pesquisador, deve ser uma leitura a contrapelo, levando em consideração as subjetividades desse médico. Aqui a nacionalidade, que também é muito interessante. Grande parte brasileira, seguido por italiana. A idade, maioria eram jovens. De novo, a questão do trabalho. Boa parte desses pacientes trabalhavam no campo. Inclusive, nós vimos a questão do jornaleiro. Jornaleiro, a primeira vista, o cara entrega jornal? Não, jornaleiro é o cara que trabalha com jornada, no campo, certo? Bom, as limitações, então, as lacunas dessa documentação. As lacunas do diagnóstico, do crime, o próprio discurso do médico que ora vinha, ora não vinha. Então, você pega um paciente, um dos pacientes, o primeiro, que está ali exposto, de 1897, ele ficou 51 anos internado. Vocês podem olhar lá fora depois. Eu peguei esse paciente. Ele estava para sair. O prontuário dele é curtinho. Ele estava para sair. Aí o que aconteceu? Ele estava para receber a alta e ele teve uma convulsão. Ele foi internado novamente, ele não pode sair. Então, e ele acabou morrendo no manicômio judiciário. Bom, o que eu tentei nessa fala foi apresentar, então, um pouco as questões que envolvem essa documentação. Como é possível, chaves que o pesquisador pode utilizar para explorar essa documentação?
poderia fazer um levantamento sobre os crimes em São Paulo a partir dessa documentação. Poderia observar o mapa dos pacientes. Quem eram os pacientes mais internados? Os do centro de São Paulo, ou do que era o centro, ou os pacientes do campo? Existem N possibilidades. Acho que eu espero ter conseguido apresentar um pouco essa questão, mostrado um pouco da atividade do Grupo PET, destacado essas possibilidades que esses prontuários permitem. Agradeço muito a atenção, novamente agradeço ao arquivo. Muito obrigado. Boa tarde. Bom, eu vou fazer apenas uma fala muito curta, mas, digamos, institucional mesmo. Acho que a gente precisa aqui reiterar realmente os agradecimentos ao coordenador do arquivo, à diretora do DPDA, Camila, ao Padula, que é o coordenador, né, aos núcleos, né, de TI aqui, que dá esse suporte realmente maravilhoso. A gente fica aqui olhando aqui na telinha, colando o que a gente vai falar. É muito bacana essa transmissão aí pela internet, então um trabalho realmente muito bacana. Ao pessoal, a equipe do iconográfico nosso, né, que aí a gente acabou descobrindo não, né, revelando aqui na nossa exposição 4 vídeos de 2 minutos, cerca disso, que está aqui exposto aqui na televisão e está aqui no nosso núcleo do iconográfico, né, ao acervo textual, lembrando que este acontecimento ele foi assim ocasionado, precipitado por um encontro entre eu e o Rodrigo Otávio, que é do Centro de Acervo Textual, junto com essa colega que a gente teve essa felicidade assim, de conhecer e tecer essa parceria maravilhosa para fazer junto com a Josiane. Sem essa parceria, realmente, esse evento, um evento desse tamanho, não seria possível, né? A biblioteca, nossa hemeroteca, nós temos a segunda maior hemeroteca do estado de São Paulo, aqui no 2º andar, e uma biblioteca riquíssima. Também estamos descobrindo ainda muitos documentos aqui dentro, né? E aí esse álbum, né, de obras do engenheiro Ramos, né, que nós expusemos, inclusive, uma fotografia que está aqui no nosso painel, né, um dos painéis. E a outra imagem foi ali um pedido de socorro, né? E por isso que é bom a gente ter arquivo organizado, porque a recuperação da informação é muito rápida. Por incrível que pareça, a gente não conseguiu aqui recuperar nenhuma imagem do Pinel, do Sanatório Pinel. E aí eu me lembrei dos colegas, né, e aí eu liguei para o Gustavo, que além de vir aqui generosamente fazer a palestra, eu falei: Gustavo, eu sei que vocês têm alguma coisa aí no arquivo de vocês, e como é bom ter arquivo, né, gente, arquivo organizado, né, foi assim muito rapidamente, assim, foi de ontem para hoje, ele tinha a imagem, digitalizou, mandou para a gente produziu o cartaz. Isso aqui é realmente muito importante. Agradecemos mais uma vez aí ao arquivo da Faculdade de Medicina, né? O Gustavo trabalha lá, e o pessoal da conservação também, que daqui do arquivo, né? O núcleo dirigido pela Norma, e também, é claro, aqui o nosso departamento de gestão, né? Porque vocês viram aqui na fala, né, do Ainer, que esses documentos estão aqui exatamente assim, por causa dessa política de recolhimento, né, que o nosso DG, Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos, fez em 2012, por causa da situação precária que os documentos passam, né? Quer dizer, na verdade, é uma realidade muito atual isso, né? Assim, as secretarias, os órgãos públicos de todas as esferas têm verdadeiras preciosidades e que, infelizmente, estão, quer dizer, o trabalho que o Departamento de Gestão faz aqui no Estado de São Paulo é um trabalho necessário, precioso, porque hoje a gente tem essa documentação que a gente tem aqui, que é uma espécie de um milagre. A documentação que a gente tem aqui é o que restou, é o que nós encontramos, e que, por alguns esforços particulares de pessoas que a gente não sabe nem o nome,
a gente tem essa documentação aqui disponível e pode preservá-la pelo tempo que for possível. Então, o Departamento de Gestão existe para que a gente não dependa tanto dessa sorte, as gerações futuras. Então, é um trabalho muito importante. A administração, né, do arquivo, que é essa dor de cabeça diária para gerenciar essa equipe grande, um equipamento complexo como o nosso. Né? Então, e aí, é claro, os parceiros, né, todos que eu já citei. Agora, faltou citar um, que também é anônimo. Né? Esse panfleto está muito bonitinho, não está, gente? Está ou não está? Está um panfleto muito bonitinho. Foi também junto com a nossa comunicação, né, que também tem um trabalho aqui muito importantíssimo, né, para a divulgação do nosso evento, mas que teve esse trabalho primordial aqui conseguido pela Daniela. Mas qual foi a empresa mesmo que generosamente concedeu isso aqui para a gente? Geometry Global. Geometry Global, né, porque realmente foi uma generosidade, uma agência de publicidade, de propaganda que nem aparece aqui, mas é bom que a gente revele, ficou muito bom. Mais uma vez, a gente agradece aqui. Né? E, é claro, essa mesa lindíssima, riquíssima, que veio aqui, plural. Arquivo é isso. Eu sou historiador, tenho um doutorado em História, mas aqui eu estou na condição de arquivista, tenho muito orgulho disso. O arquivo ele serve para tudo isso, não é só para historiador. Né? Quer dizer, a nossa função é recuperar e organizar essa informação para disponibilizar da melhor forma possível para que as leituras mais amplas possíveis sejam feitas sobre isso. Então, nós temos aqui a possibilidade de ouvir aqui psicólogos, antropólogos, historiadores, sociólogos, gente da área do direito, as mais variadas linguagens. Né? Nós temos aqui trabalhos, muitos não sabem, de linguistas, que estudam, que pesquisam a história da língua portuguesa pelos documentos. Eu não sei se eles sabem desse potencial que os próprios prontuários informam para estudar a língua portuguesa. Né? Nós temos 2 revistas aqui do arquivo recém-lançadas que entrevistam esses pesquisadores estudiosos da língua portuguesa que usam os documentos de arquivo. Então, a minha fala é mais nesse sentido, de chamar a atenção para esse profissional, para essa área de conhecimento, que produz conhecimento, que é simplesmente assim, esquecida. É claro que a gente faz um trabalho de bastidor, mas aqui se produz conhecimento que é fundamental para que trabalhos como o que o colega acabou de expressar aqui e os inúmeros artigos, nós tornamos possível, facilitamos para que essas pesquisas sejam melhor realizadas. Agora, eu queria só chamar a atenção de uma coisa. Muitas vezes, cria-se a expectativa, né, de que aqui no Arquivo do Estado nós temos a história de São Paulo, ou a memória de São Paulo. Isso é uma certa ilusão de ótica. A documentação administrativa, como foi bem ressaltada aqui por quem tratou dos prontuários, né, ela é fragmentária. Ela é também organizada com uma certa intencionalidade, a forma do ordenamento dos prontuários, tudo isso tem intencionalidades por trás, tem razões por trás disso. Então, quer dizer, isso aqui não é história dos pacientes. Tem uma frase que eu vou ler aqui para vocês, que eu acho muito interessante, mas só para vocês terem ideia. Nós temos aqui, então, apenas uma série documental do Sanatório Pinel, que são os prontuários. Mas quiséramos nós ter podido recolher conjuntos que dialogam com os prontuários. Nós, da área de arquivos, sabemos, né, o quão perde o pesquisador quando tem acesso a um documento solto, fora do seu contexto de produção. Um documento sem aquela organicidade. Ele tem acesso à informação, mas é uma informação menor. Então, é bom que se diga que nós não temos a documentação do Pinel, é um fragmento dela, que por si só já são fragmentos de discursos, né, esses prontuários. Da mesma forma, não temos a documentação do Juqueri, mas é uma parte da documentação do Juqueri, essa do manicômio judiciário, para que não haja essa ilusão que venham aqui buscar achando, mas que, por si só, é uma documentação extremamente rica.
Aqui nós não temos informações de pacientes apenas. Um prontuário médico, ela registra informações de um tempo, de um período, de pensamentos, de discursos. Então, o potencial de exploração dos documentos de arquivos é uma coisa assim, fantástica. Então, a escolha que nós fizemos aqui para a composição da mesa foi basicamente de pessoas que refletem sobre este tema da loucura, mas a maioria baseada em pesquisa de documentação de arquivo. Então, foi um dos critérios que a gente usou aqui para compor essa mesa. É possível encontrar alguns documentos do período de colônia do Brasil e do Império, onde temos alguns documentos soltos de tratamentos de alienados antes da República. Então, os pesquisadores podem vir aqui e garimpar essa documentação e achar alguma coisa. Tem essa do Pinel, que nós já nos referimos, a do Juqueri, do manicômio judiciário, né? E ainda estamos numa fase de descobrir o nosso acervo. Pode parecer incrível, gente, mas é isso. Nós temos aqui um acervo que é enorme, fantástico. Então, nós temos aqui um passivo ainda muito grande. E não é só simplesmente abrir as caixas, é identificá-las, ordená-las, classificá-las, indexá-las. A depender da forma como se classifica o documento, a informação pode ficar ocultada e não revelada. Então, esse trabalho de arquivista que nós fazemos aqui dentro, uma equipe multidisciplinar, muito complexa, é extremamente penosa, árdua e complexa. Precisa de muitos ferramentais que aí não são essas disciplinas que nos dão, mas é uma ciência muito nova, essa ciência da arquivologia. Então, é dela que nós estamos aqui usando esses 15 minutos para falar. Então, essa documentação está catalogada, né? E eu quero destacar esse projeto que foi feito com a Unifesp, que é um projeto que a gente está aqui, e eu tenho certeza que os nossos coordenador e a nossa diretora referendam o que eu falo aqui. Nós apostamos muito nessas parcerias institucionais, interinstitucionais. Então, vejam, a importância desse trabalho do PET de História da Unico para os alunos da Unifesp, para os professores, ela foi também importante para nós, porque para nós aqui ficou um banco de dados preciosíssimo. Então, quer dizer, é um trabalho cooperativo onde se pesquisa e, ao mesmo tempo, nos ajuda a organizar a documentação. Então, é um desafio que a gente lança para as instituições que estão aqui presentes e pessoas para pensar esse tipo de cooperação interinstitucional que são muito importantes para a gente, né? O que é que está exposto ali, aqui fora, além dessa magnífica exposição do Mais Que Humanos, né? Nós fizemos uma exposição de documentos que eu acho que dialoga muito com aquilo. Então, nós temos aqui, dispusemos 4 painéis com documentação do Juqueri e 4 do manicômio judiciário. Não é uma amostra, estatisticamente falando, né? É uma amostra de alguns documentos pinçados, indicados por uma pesquisa que a gente fez para mostrar possíveis potenciais de uso dessa documentação. Agora, em 2 desses painéis, nós dissecamos um prontuário típico, dissecamos um prontuário do Pinel e do manicômio judiciário, para mostrar os itens documentais que compõem um prontuário desse. Então, os questionários que são feitos aos familiares, os exames médicos, toda a prescrição farmacológica, essas coisas. Então, tem 2 dessas estantes que estão com esses documentos dissecados. Então, basicamente chamar a atenção para isso, e eu encerro lendo um trechinho de um documento, de um artigo de um professor espanhol, exatamente sobre essa questão da ilusão de ótica que os documentos causam, muitas vezes, no historiador, e quem vem em busca dos documentos, é só um trechinho. Olha, daqui nascem, para o historiador, muitas ilusões de ótica.
Os documentos são fragmentos distorcidos da realidade. Eles são parciais e imperfeitos. Pensemos na documentação que cada um deixa atrás de si. O que é que a gente deixa quando a gente vai embora, né? Alguns documentos de atos administrativos, impostos pagos, multas, expedientes acadêmicos, alguma carta. E aí ele pergunta, você consideraria isso a nossa biografia? Jamais. Ademais, a documentação é socialmente seletiva. Ela documenta melhor aos ricos que aos pobres, aos homens que às mulheres, aos adultos que às crianças, aos habitantes das cidades que aos do campo, aos que sabem ler e escrever que aos analfabetos, às atividades públicas que às privadas. Então, é só um fragmento de um trechinho, põe aquela ali, né? Que acho que isso é muito interessante, é uma ilusão, mas com todas essas distorções, os documentos de arquivo são fundamentais para a produção da história e da memória, né? E aí eu encerro minha fala, recuperando aqui uma colega historiadora e colega arquivista e arquivóloga, que é a Heloísa Belotto, que eu acho muito bonita, né? Ela fala assim, sendo um universo arqueológico, o fundo de arquivo é, com raras exceções, um desafio que acena com o caótico que lhe imprimiram o tempo e o desuso em que caíram seus elementos. Assim, no sentido do desafio e da descoberta, o trabalho de arquivo, especialmente quando se trata de acervos históricos, é invariavelmente fascinante. Muito obrigado.